desse 1º de janeiro de 2025. Mais uma vez, feliz ano novo para você que está acompanhando a gente. E vamos falar agora, né, na coluna Conexão Brasília, né, que nesta quarta-feira a gente vai acompanhar uma entrevista feita pelo jornalista João Vitor Barra com o Rômulo Pinheiro, que fez uma retrospectiva sobre os principais acontecimentos de 2024. Vamos acompanhar. E agora é hora da nossa Conexão Brasília, com o Rômulo Pinheiro, a primeira coluna de 2025. Mas hoje a gente vai fazer uma retrospectiva do que aconteceu no Brasil em 2024, no âmbito da política. Rômulo Pinheiro, muito bom dia para você e primeiramente já desejo para você um feliz ano novo. Muito bom dia, meu amigo João Vitor Barra, um feliz ano novo para você, para todo mundo da CBN aí, e claro, começando um ano bom, olhando para trás o que aconteceu em 2024, para ver se 2025 vem bem melhor para a gente, se Deus quiser, meu amigo. É verdade, Rômulo, muita coisa aconteceu, já separamos aqui uns tópicos para a gente comentar, e a gente começa, Rômulo, falando sobre o inquérito das fake news. Pois é, meu amigo. O nosso país, acontece de tudo, mas a gente não morre de tédio, né? Porque é uma confusão atrás da outra. A gente está sempre de olho aqui na capital, sempre analisando o que é mais relevante, porque o que acontece aqui reverbera e chega em todos os cantos do nosso país. E se é hora aqueles casos dos assuntos que a gente debateu o ano inteiro, uma vez a cada 2 vezes a cada mês, por exemplo, que a gente trazia esses temas o ano inteiro acontecendo já de um bom tempo, o inquérito das fake news, e tudo aquilo que decorre desse inquérito é manchete aqui no nosso país. Então, mais recentemente, o ministro Alexandre de Moraes até prorrogou por mais 180 dias o inquérito das fake news, exatamente para poder colher novas informações, colher novas provas, e é claro, João Vitor, que o pessoal reclama demais, o inquérito aberto há 3, 4 anos, isso não é normal, muita gente questiona esses métodos mais truculentos, ditos truculentos, juridicamente falando, do ministro Alexandre de Moraes. Mas é bom também lembrar, por outro lado, que a quantidade de informações também é muito grande, e isso demanda uma investigação também muito grande, e nada que justifique esse prazo extenso, que a gente também concorda, né, no qual esse prazo não pode ser tão extenso assim, muito embora nós temos visto essas consequências gravíssimas daquilo que decorreu lá no início, antes mesmo do 8 de janeiro, e reverberando, então, para até mesmo, pelo menos dito, um atentado, uma tentativa de atentado à vida do próprio ministro Alexandre de Moraes, do presidente Lula, enfim, daqueles que compõem o poder atualmente, e que decorreu até mesmo com a prisão, a primeira, de um general de 4 estrelas aqui no país. Isso é novidade para muita gente, e isso gera, isso a gente trabalhou durante o ano inteiro, essas informações, mas as consequências ainda virão à frente quando, por exemplo, se nota que o general Braga Neto, mesmo não desejando, não indicando que irá fazer uma delação premiada, mas aqueles que estão abaixo dessa patente, que é da mais alta, aqui envolvida no caso, se prenderam, João Vitor, o principal, o general de maior patente, o que dirá o que vai acontecer com aqueles que têm menor graduação. Então já há um medo, há um receio grande de que aqueles que estão abaixo do general também façam ou procurem fazer delações premiadas, já que não estarão mais isentos, então viram que alguém superior foi preso e pode ser preso por um prazo maior. Então há uma apreensão muito grande no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos seus generais, ou seja, daqueles que estavam ali cooperando para essa eventual tentativa de tomada do poder. A gente tomou muito cuidado de falar eventual, porque isso demanda uma prova, demanda um processo, mas as informações que chegam até o momento, o relatório da Polícia Federal, pelo menos, traz elementos ou indícios muito fortes de que isso aconteceu. Esse assunto dominou o noticiário político aqui na capital durante o ano, e a promessa também, meu amigo, é de manutenção dessa situação no próximo ano, agora nesse novo ano de 2025, tendo em vista que o entorno daqueles que praticaram ou teriam praticado
essa tentativa de tomada do poder, está na Berlinda agora com a prisão do general Braga Neto. Isso influenciará a demanda das eleições, das próximas eleições, porque outras pessoas serão presas. O processo está aguardando agora esse mês de janeiro, aliás, mês de fevereiro próximo, o Procurador-Geral da República fazer a denúncia para, enfim, começar a ação. Há uma previsão no próprio Supremo que esse processo se resolva durante esse ano. Daqui eu lanço um pouco de dúvida, porque são muitas pessoas, são mais de 40 pessoas aproximadamente, ou próximo de 40 pessoas, com muitas provas. Não sabemos aqui se o Supremo vai dar conta de resolver isso ainda em 2025, mas é um assunto que dominou esse período aí de 2024, com certeza, meu amigo. Ô Rômulo, outro assunto que explodiu aí nos noticiários, né, e que movimenta muita gente por envolver uma paixão nacional, foi a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, não foi mesmo? E aí que entra um outro ponto que também foi bastante conversado esse ano de 2024. Nós tivemos aí grandes celebridades envolvidas em indícios de favorecimento em esquemas de manipulações de jogos esportivos. Nós tivemos aí a questão dos resultados e também das casas de apostas. É bom lembrar, João Vitor, que são dois setores diferentes. Uma que investigava a manipulação de resultados em jogos esportivos e a outra que analisava a atuação dessas casas de apostas aqui no Brasil. E liberação de jogos, enfim. Nós tivemos aqui um ano muito intenso com relação, até mesmo projetos de lei que estavam relacionadas a esse tipo de assunto. Por exemplo, você viu aí a questão envolvendo o uso, a PEC das praias, como eu conhecia, né? Que é a regularização dessas terrenos de marinha, que muita gente não fez essa ligação, mas que aqui no Congresso Nacional foi votado num período próximo à questão da regulamentação dos jogos de azar, ou seja, toda uma relação ali, porque aqui em Brasília, por exemplo, há um lobby muito grande de pessoas que querem a liberação dos jogos aqui no país e, com isso, também a destinação desses locais para jogos em resort, em áreas que são da discussão dos famosos terrenos de marinha, ou seja, uma coisa está bem ligada à outra e há uma pressão muito grande para essa regulamentação, muito embora há uma pressão contrária para a restrição da liberação de jogos online, jogos de apostas esportivas. Há muitos relatos, isso foi intensificado durante esses últimos meses, João Vitor, de pessoas que realmente estão numa maré de perder tudo. Ou seja, há uma doença muito grande no sentido de saltar o controle e apostar até o que não tem. Houve uma pressão no Poder Executivo para criar mecanismos de impedir que recebedores do Bolsa Família pudessem usar esses benefícios para apostas esportivas em casas de apostas. O governo, no último mês, por exemplo, João Vitor, já informou através do Ministério da Economia que não tem como fazer este controle. Então, tem benefício pago em conta, em geral, das pessoas que têm essa Bolsa Família, o governo não encontrou, respondeu formalmente já ao Supremo Tribunal Federal que não tem como fazer o controle para evitar que as pessoas gastem dinheiro nesse tipo de atuação. E, claro, é uma questão que é muito mais cultural também, envolve também aspectos culturais, porque você vê pessoas que têm essa ilusão de que podem ganhar dinheiro com apostas esportivas de maneira muito fácil. Há um célebre caso aqui no Brasil que é o do jogo do bicho. E você tem a proibição desde 1942 da proibição de jogos envolvendo o jogo do bicho, e hoje é algo que é consolidado até culturalmente. O que se busca aí é prender os grandes financiadores do jogo do bicho, lá no Rio de Janeiro principalmente, mas aquele que joga, o cidadão comum que joga no dia a dia, que impede também o contraventor, a pessoa não tem como fazer nada, ou seja, a Polícia Federal, a Polícia Civil, enfim, não tem como apurar e prender, nem tem prisão para isso hoje em dia, enfim, é uma situação que virou até cultural, e também tem a ver com a questão dos jogos esportivos, a manipulação das apostas também, ou seja, é um assunto que
de grande relevância, de peso, porque muita gente vem passando por essa dificuldade de não ter controle, de ser viciado em apostas e jogos mesmo. Então, o governo aqui vem tentando buscar mecanismos de conscientização, vem regularizando a atuação das casas de apostas para fazer com que se promovam políticas educacionais, mas é como de ouvido, acaba sendo ineficaz, porque é igual aquela propaganda de serviço de cigarro, quando se fala assim, use com moderação, né? Ou seja, a campanha é usar com moderação. Isso a gente sabe que quem tem um vício muito grande nesse tipo de situação não tem como ter moderação no uso dessas coisas, em razão da doença em si. É algo que ainda vai, as CPIs ainda não finalizaram, serão estendidas para fevereiro e março, então é outro assunto também que vai chamar nossa atenção, chamou em 2024 e promete continuar em 2025 também em atenção suprema. Pois é, né, Rômulo? Inclusive, algumas casas de apostas começaram a colocar em suas propagandas, né, uso moderado, enfim, tentando dar uma amenizada aí em toda essa situação, mas muito por conta da CPI, né? E quando todo mundo começou a ficar de olho, elas começaram com esse discurso. Agora, Rômulo, na reta final da coluna Conexão Brasília desta quarta-feira, vamos falar de um outro assunto também que movimentou o Brasil, Marco Civil da Internet, Rômulo. E até movimentou tanto durante o ano, João Vitor, que até mesmo até a última semana ainda se está debatendo no Supremo Tribunal Federal, não encerrou ainda o julgamento, a questão da regulamentação das redes, ou seja, da responsabilidade que as plataformas de conteúdo digital têm para com circunstâncias que geram danos ao cidadão. Então, o famoso artigo 19 que está em debate, as plataformas, as chamadas Big Techs, vêm fazendo pressão muito grande para que este ponto da lei não seja alterado. É bom lembrar que quando foi aprovado a regulamentação do Marco Civil da Internet, se determinou no seu artigo 19 que as plataformas de conteúdos de redes sociais, elas só teriam responsabilidade quando determinada ação, ordem judicial, determinasse que elas retirassem um conteúdo ou não da rede, suas plataformas, e só depois que elas não tivessem retirado, depois de ordem judicial, é que elas teriam alguma responsabilidade. Então, hoje a lei está nesse sentido, e o que se passou um ano inteiro discutindo, e se discute até neste exato momento, está em discussão esse ponto. Porque, João Vitor, muito embora pareça ser razoável só responsabilizar a plataforma depois que um juiz determinou que fizesse alguma alteração, mas a gente sabe que o poder judiciário aqui no país é muito lento. E a capacidade de dano que uma informação na internet tem é muito maior, muito mais rápida. E as plataformas, elas não querem se responsabilizar em criar mecanismos de filtro, e elas já têm esses mecanismos. A gente já discutiu bastante durante 2024 que as plataformas têm como saber que você fala até mesmo fora, você está desligado e você está conversando com alguém sobre algum assunto e depois começa a aparecer um monte de informação, de publicidade daquele assunto que você comentou, sem sequer ficar no telefone ou falar isso em rede social. Ou seja, elas têm mecanismos de captar essas informações que a gente passa e no momento em que são chamadas à responsabilidade, informam que não tem como filtrar uma informação falsa que alguém possa estar divulgando, ou um discurso de ódio que alguém está divulgando. Então, é muito simples para elas, esse argumento é muito simples, de, na hora que ser chamada a responsabilidade, dizer que não tem como filtrar, mas na prática eles sabem até o que a gente pensa. Eu tenho exemplo durante o ano agora, que eu estava pesquisando, conversando com alguém sobre tênis para corrida, né? Agora, como atleta nacional, me interessa muito conhecer esses temas. Então, eu estava conversando com minha esposa, se não me engano, com alguém sobre tênis de corrida, e quando eu abri a internet logo depois, estava cheio de anúncios sobre tênis de corrida. Eu não tinha nem pesquisado ainda na internet sobre isso. Então, isso acontece com muita gente, não é só comigo, e aí, na hora que interessa, aí as plataformas dizem que não tem como filtrar conteúdos que terceiros postam nas suas redes. Ou seja, é uma disputa que está já com 2 votos contrários a essa tese das Big Techs,
mas ainda é incógnita, porque nós temos ainda mais 7 votos aí, 8 votos aproximadamente, para ser, na verdade, 9, são 11, foram 9 votos ainda para serem divulgados, e esse é um assunto que a gente tem que ficar muito atento, vai dar muito pano para manga ainda nesse primeiro semestre de 2025, meu amigo. É isso, esse foi o Rômulo Pinheiro na coluna Conexão Brasília, desta quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, fazendo aí uma retrospectiva dos principais assuntos que aconteceram em 2024. Rômulo, muito obrigado pela sua participação e já faz o convite porque semana que vem você estará presencialmente na Rádio CBN Amazônia Belém, né? Exatamente, meu amigo. Eu só estou escolhendo com que roupa eu vou. Se eu vou com roupa de advogado ou de corredor. Mas, com certeza, próxima semana, presencialmente, estaremos com vocês aí, viu, amigo? Então, Rômulo, um forte abraço para você. Feliz Ano Novo e até semana que vem. Um feliz Ano Novo a todos e que 2025 seja muito melhor que o ano anterior. E vamos em frente, meu amigo. Até a próxima quarta.